Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, @Cartola Live, é lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados postados pra vocês, e também dá uma olhadinha no nosso primeiro vídeo da rodada número 13, o vídeo de análise, então confira aí. Beleza, então galera, vamos começar a análise da rodada de número 13. Lembrando que na rodada de número 13, agora nós temos um novo líder do campeonato, o Santos, que vem aí nas últimas 5 vitórias seguidas. Santos está muito bem, o Palmeiras acabou caindo por conta dessa irregularidade e também porque o Palmeiras teve aí Copa do Brasil, também teve Libertadores, então basicamente focou em outros campeonatos. E também, é claro, nós temos aqui agora basicamente poucas mudanças no nosso quadro aqui na classificação geral, ok? Se você for perceber, só teve poucas mudanças. Corinthians subiu algumas posições, Botafogo perdeu algumas, e a zona de rebaixamento continuou Fluminense, Chapecoense, CSA e Avaí. Vamos ver então a análise da rodada de número 13. Para começar a análise da rodada de número 13, começamos no sábado às 19 horas, então o mercado fecha às 17, 2 horas antes. Primeiro jogo é um jogaço, Ceará contra Fortaleza. Faz tempo que a gente não vê esse clássico, um clássico cearense maravilhoso, difícil lá no Nordeste, Castelão. Fortaleza joga no Castelão, Ceará joga no Castelão. O que pode acontecer nesse jogo? Lembrando que quando a gente fala de clássico, por mais que o Ceará ultimamente esteja aí um pouquinho mais na frente que o Fortaleza, eles estão com a mesma pontuação, mesmo número de jogos, de vitórias, basicamente quase tudo parecido, então é um jogo muito complicado. Se a gente for ver Ceará e Fortaleza, não vai ser um jogo fácil, então o Ceará pode ganhar porque pode jogar com a torcida, mas o Fortaleza também pode ganhar. Eu não apostaria talvez em jogadores assim que tenham na defesa. Se você quiser ir com Samuel Xavier por causa das roubadas de bola, pode ser interessante, mas não priorize SG, já que o Fortaleza também vem tirando bastante SG de bastante times aí. Fluminense e Inter, confronto no Maracanã às 19, também no mesmo horário. Fluminense e Inter é um jogo também muito complicado, lembrando que só tem esses dois jogos no sábado. Fluminense e Inter é um jogo legal para se apostar também, principalmente pelo lado de ataque do Fluminense. O Johnny Gonzalez está jogando muito, vem fazendo gols, o Fluminense ganhou contra o Penharol, ganhou muito bem. Acredito também no Pedro pelo lado do Fluminense. Pedro também está desvalorizado, pode valorizar. O Inter tem grandes chances aí também de não fazer um bom jogo contra o Fluminense. Por quê? Porque o Inter basicamente tem a Copa do Brasil na próxima semana, pega lá o Cruzeiro. Então assim, o Inter provavelmente vai com alguns times assim meio que misto, não sei se vai titular. Eu acho que o Inter também está meio cansado por causa da Libertadores, que também conseguiu classificar. Então acreditaria mais no Fluminense para esse jogo. Eu apostaria talvez no Flu, principalmente em ataque, não sei se defesa, porque o Inter, por mais que, querendo ou não, o Inter ele é um dos melhores visitantes da Libertadores, só que no Campeonato Brasileiro ele não é tão bom assim como visitante. Mas tomar cuidado porque o Flu também ele pode fazer bastante gols e o Inter também pode fazer gols e tirar o SG. Apostaria talvez em ataque, principalmente Pedro e Johnny Gonzalez. Santos e Goiás, o primeiro jogo asterisco da rodada, então coloca o asterisco nesse jogo aqui porque é um jogo importante de se apostar. Quando eu falo jogos asteriscos, não se esqueça, jogos asteriscos são jogos mais importantes, jogos que vocês não podem deixar de conseguir colocar pelo menos alguns jogadores do time do Santos nesse caso, tá bom? Santos e Goiás é um jogo legal para se apostar porque o Santos é o novo líder, o Santos vem de 5 vitórias seguidas, o Goiás, querendo ou não, o Goiás não tá tão bem assim. Lembrando que o Goiás empatou na última rodada e o Goiás também, jogando fora de casa, não vem muito bem. Quando joga fora de casa é bem complicado, quando joga em casa no Serra Dourada o Goiás é um time difícil, mas quando que joga fora de casa o Goiás vem tomando muito gols. Então assim, acho que apostar no Santos para essa rodada pode ser interessante, até mesmo conseguir SG, o bônus de 5 pontos. Acredito também no Jorge para essa rodada, até de capitão. O Jorge pontua muito bem, independente de SG ou não, ele sempre faz algumas pontuações, pode dar assistência. Jorge é uma boa opção. Acredito muito no Eduardo Sacha para essa rodada, hein? O Sacha não fez gol contra o Avaí, mas esse jogo aqui pode ser que o Eduardo Sacha vá bem, pontuou bem mesmo sem gol. Então pode ser interessante também. Carlos Sanches, se jogar também é interessante. Acredito que o Santos vai totalmente completo, já que é o líder do campeonato, vem embalado, tá com 80,6 de aproveitamento, é muito bom. Então acho que o Santos jogando na Vila pode ser interessante. Avaí e Botafogo, jogo um pouquinho mais complicado porque o Avaí ainda é o último colocado, o Avaí não venceu nenhum jogo até agora, quem sabe pode ser agora, já que joga em casa, mas o Botafogo, como foi eliminado na Copa Sul-Americana pelo Atlético Mineiro, também vai ter que ir pra cima, porque sabe que se não
pontuar muito bem aqui no Botafogo. O Botafogo talvez não fique nem com Sul-Americana e nem com Libertadores ou pré-Libertadores. Então fica esperto aí, porque o Botafogo também tem que ir pra cima. Mas acredito muito no Avaí para essa rodada. Acho que o Avaí é um time que vem bem até, vem perdendo os jogos, tudo bem, mas o time do Avaí, se você for ver, é um time que vem dando trabalho para os jogadores. Foi assim contra o Santos. O Santos teve um momento que tomou o gol, e quando o Avaí fez o gol, o Avaí teve um momento que pressionou um pouco o Santos, mas o Santos conseguiu fazer os gols e conseguiu ganhar o jogo. Mas fica esperto, porque o Avaí, ele é um time complicado, é um time que também, querendo ou não, pode fazer uns golzinhos. Apostar no Avaí também pode ser interessante, mas assim, tem boas opções melhores que o Avaí. Bahia e Flamengo na Fonte Nova. Tudo bem, o Bahia é um time que joga muito bem em casa, mas também pega um Flamengo que vem embalado. Só que também tomar cuidado, porque o Flamengo está muito desgastado. O Flamengo vem jogando aí Copa do Brasil, vem jogando aí Libertadores. O que acontece? O Flamengo ficou muito desgastado nesse meio tempo, foi eliminado na Copa do Brasil, mas conseguiu uma vaga para Libertadores aí nas quartas. É um jogo difícil, então acho que o Flamengo pode poupar alguns jogadores. Felipe Luiz vai voltar nesse jogo aqui, vai ser a estreia dele, tá bom? Vai voltar ao futebol brasileiro. Bahia é um jogo dificílimo, mas é um jogo que o Bahia pode vencer, porque jogando na Fonte Nova a gente sabe que o Bahia é diferente. Principalmente porque tem jogadores que podem fazer gols, como o caso do Gilberto. É um jogador que vem fazendo muitas boas pontuações, só que não fez gols nos últimos jogos e pode fazer contra o Flamengo. O Flamengo vem tomando os gols. E é claro, lembrar que o Bahia também tem o Douglas Fredes, um goleiraço do Bahia, é um dos melhores pontuadores, então o Douglas Fredes também pode ser interessante, já que o Flamengo também pode ir pra cima. Apostaria talvez mais no Bahia do que o Flamengo para essa rodada. Atlético Mineiro e Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras. Dificílimo esses quatro aqui, esses dois confrontos, porque é clássico. Clássico a gente sabe que é difícil. Por mais que o Cruzeiro não esteja bem e tá focando na Copa do Brasil, a gente sabe que o Cruzeiro pode ganhar do Atlético, jogando até mesmo no Independência, porque é clássico. E o Palmeiras também pode ganhar do Corinthians, por mais que o Corinthians esteja um pouquinho bem aí, vem classificando nos jogos aí na Sul-Americana e tudo mais, mas o Palmeiras também conseguiu uma classificação. Então toma cuidado, porque querendo ou não, os quatro times aqui podem vencer um de cada um. Então assim, Corinthians pode ganhar do Palmeiras pode ganhar do Corinthians, Atlético pode ganhar do Cruzeiro pode ganhar do Atlético. É um jogo complicado, é um jogo que tem bastante clássicos. Eu não apostaria em defesa. Lembrando que esses jogos aqui, que são jogos grandes, eu colocaria jogadores que pontuam muito bem. Vou dar um exemplo. Caso do Atlético Mineiro, apostar no Casares, o cara vem muito bem. Se o Otero jogar, pode ser interessante, são jogadores bons. Pelo lado do Cruzeiro, tem o Thiago Neves, que pode decidir o jogo, também é um bom jogador. É um cara que pode fazer boas pontuações. Pelo lado do Corinthians, o Fagner vem muito bem. Pode ser um cara diferencial aí para roubadas de bola. Até mesmo o Pedrinho, que vem fazendo os gols, foi muito bem também, pode ser interessante. Palmeiras, Dudu, Marcos Rocha. Jogadores que são considerados muito mitos, têm a tendência a mitar em jogos grandes, porque eles pontuam muito bem também. Vasco e CSA, um jogo dificílimo, mas é claro, eu não quero falar em placar, porque realmente pode acontecer de tudo. Vasco e CSA no Kleber Andrade, não vai ser em São Januário, tá bom? Vasco e CSA, jogo legal para se apostar, porque o Vasco, querendo ou não, conseguiu subir um pouquinho, era um dos últimos colocados, agora já está em 15º, tá muito mal ainda, mas ainda pode subir. Sempre quando a gente joga em casa, o Vasco é um time complicado e pega um CSA que não vem muito bem. CSA teve a chance aí de ganhar, não ganhou. Então acreditamos aí que o Vasco pode ser bem interessante para essa rodada. Pikachu, pode colocar o Marrone, pode ser alguns jogos assim que alguns jogadores que podem imitar também, que são esses dois mesmo. Grêmio e Chapecoense, jogo asterisco. Jogo asterisco é um jogo que você deve colocar 5 jogadores do Grêmio, porque provavelmente o Grêmio não vai ter nada na próxima semana. Então o Grêmio aí pode ser interessante contra o time da Chape. Lembrando que o Grêmio, você pode falar, pô, mas está na Copa do Brasil. Realmente, o Grêmio está na Copa do Brasil, mas o Grêmio não joga dia 7, porque joga na segunda, dia 5, então ele vai jogar só no dia 14, tudo bem? Na outra quarta da outra semana. Grêmio e Chapecoense, um jogo interessante, um jogo para se apostar, principalmente pelo lado do Grêmio. Everton Cebolinha, André Balada, que vem fazendo gols, fez gol na Libertadores aí contra o Libertad, perdão. Acho que o Grêmio pode ser interessantíssimo pelo lado do Grêmio também em relação à defesa, porque parece que Kahneman e Jeromel estão como prováveis, então pode ser interessante. Lembrando que a Chape não vem muito bem no campeonato, tá indo muito mal. E para terminar, Atlético Paranaense e São Paulo, mas lembrando, esse jogo não vale pro Cartola, não vale, não tem nem data, então esquece esse jogo aqui e aposta nesses.
que eu quero falar pra vocês pra essa rodada? Só pra resumir, o Santos pode ser muito interessante, até mesmo ataque. Colocaria a zaga também do Grêmio, que pode também ser muito bom. Então assim, Grêmio e Santos pra mim não podem faltar no seu time em relação à defesa. Dois podem colocar aí, 2 jogadores de cada uma defesa. E também colocaria aí, querendo ou não, sei lá, chutaria algumas outras opções. Pode ser o Douglas Fred pro lado do Bahia, pro lado do Corinthians o Fagner também correndo por fora. Tem outras opções assim que podem ser interessantes, como o Samuel Xavier, também pode ser interessante. Mas, mais uma vez eu repito, aposte mais em Santos e Grêmio para essa rodada, porque a tendência é que eles mitem para essa rodada. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Tamo junto, abraços e rumo à mitagem na rodada de número 13. Lembrando, gente, só mais uma coisa, que nós não teremos live essa semana no Cartola Live, no Insta, @CartolaLive. Então, confira aqui no YouTube, porque nossas dicas vão estar aqui, tudo bem? Tamo junto, abraços e agora sim, rumo à mitagem na rodada de número 13.